Meus irmãos, eu convido que abramos juntos nossas Bíblias no Evangelho, conforme o relato de Marcos, no capítulo 10. Nós leremos a partir do versículo 17 até o versículo 31. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17 até o versículo 31. A palavra do Senhor nos diz: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, eis que posta diante de nós está a Tua palavra, sobre a qual, ó Deus, nós desejamos meditar e através da qual desejamos ouvir a Tua voz. Te rogando, Senhor, nesse instante, que fale ao coração do Teu povo, que clama pelo Teu nome, que se coloca na dependência do Senhor. Permita-nos, ó Deus, sermos edificados neste instante. Atende-nos, ó Pai, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para aqueles que estão conosco e ainda não são membros da igreja, em primeiro lugar, isso é uma questão fácil de resolver. Nada que um café comigo essa semana não resolva. Mas eu quero, mais que isso, dizer a vocês que nós temos tido esse cuidado para que todos possamos sentir que somos iguais. Somos todos filhos de Deus aqui. Por isso, na casa do Pai ninguém é visita. Então, a partir do momento em que você atende o convite que o Espírito Santo faz e vem à igreja ouvir a palavra de Deus, é porque o seu coração pertence ao Senhor e você está na casa do seu Pai. E na casa do seu Pai você não é visita. Então, a acolhida é a todos os filhos e filhas de Deus. Não há distinção, não há diferença. Todos nós aqui nesta manhã somos filhos de Deus. Nenhum de nós é diferente. Nenhum é menor. Somos todos filhos de Deus. Portanto, todos nós possamos nos sentir igualmente bem-vindos nesta casa, que pertence ao Pai de todos nós, e que na casa do Pai possamos ficar à vontade para ouvir a voz do Pai,
que deseja falar ao coração de todos nós. Meus irmãos, o texto do Evangelho que nos é apresentado pelo evangelista Marcos, ele nos mostra Jesus em caminhada. Como sempre, Jesus nunca está inerte, ele está sempre caminhando. E aqui, quando diz o texto da palavra do Senhor, que ele pondo-se a caminho, ao seu encontro vem um homem, e ajoelhando-se, e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, Jesus vai responder a este homem, que o evangelista Lucas vai chamar de jovem, mas aqui apenas Marcos apresenta como sendo um homem, mas Jesus vai responder a este homem com a autoridade de alguém que coloca o projeto e o plano de Deus acima dos seus interesses pessoais, acima de qualquer coisa. Porque Jesus, nesta caminhada que ele está fazendo, quanto mais Jesus caminha, mais ele se aproxima de Jerusalém. E quanto mais ele se aproxima de Jerusalém, mais ele se aproxima da morte. E por mais estranho que possa parecer ao nosso coração, a morte para Jesus era o plano de Deus. E ele coloca os interesses do Senhor, o projeto de Deus, acima dos seus próprios interesses no que diz respeito à sua vida e na sua opção por escolher. Então ele fala com a autoridade de alguém que prioriza na sua vida o plano de Deus, o projeto de Deus, o ideal de Deus. E aquele homem então vai interpelá-lo, interrogá-lo e perguntar, ajoelhando-se diante de Jesus, perguntando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebam, meus irmãos, que pergunta interessante, que reflete uma preocupação relevante nos dias de Jesus e nos nossos dias também. E essa pergunta deste homem denuncia para nós, entre outras questões, que ele, entre todas as classes de judeus que havia, ele era um judeu, mas certamente ele não era um judeu saduceu. E quem eram os saduceus? Os saduceus eram os judeus considerados puros, porque não se casavam com alguém que não fosse judeu. Eles eram descendentes diretos de Levi, filho de Jacó, e a eles era confiado o culto. Eles eram os sacerdotes, eles eram os músicos do templo, eram levitas, mas eles tinham uma característica: não criam na vida eterna, não criam na vida após a morte. Mais do que não se importar com isso, eles não criam. E a pergunta que este homem faz a Jesus, então, é relevante. Olha a preocupação dele, onde está? Com a vida eterna. A preocupação deste homem, onde está? Com as coisas do alto, com as coisas espirituais. E quando essa vida aqui terminar, o que será? Há uma canção considerada por alguns antiga, mas para mim ainda atual pelo questionamento que faz, né? E que pergunta: se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Deus? Como estás com teu Deus? Esta é a grande preocupação, sempre foi a grande preocupação da igreja. Mas a influência das coisas deste mundo desviaram o nosso olhar das coisas espirituais e passaram a entender o relacionamento com Deus e julgá-lo, considerá-lo abençoado apenas quando a prosperidade se dá ainda nesta vida. De maneira que quanto mais possuímos, quanto mais ajuntamos, quanto mais posses temos, mais abençoados e mais aprovados por Deus. E aí nós somos desafiados a olhar para Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça. Ao contrário das raposas, ao contrário das aves, ele sequer possuía um lugar para reclinar a cabeça. Mas onde está ele hoje? Conforme o Evangelho, assentado à destra do Pai, de Deus Todo-Poderoso. Tendo experimentado todo tipo de humilhação, recebeu de Deus um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. A preocupação daquele homem é relevante. Ao que Jesus lhe responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E aí Jesus então desvia a atenção dele Jesus, apontando para Deus, porque está em fazer a vontade de Deus o meu propósito. Não existe nada mais importante, ninguém mais importante do que o próprio Deus. E ele, Jesus, sendo Deus com Deus, sendo filho de Deus, sendo enviado de Deus, esvazia-se do ser Deus e aponta para Deus o Pai, porque o propósito maior na vida do ser humano é fazer a vontade daquele que nos enviou. E ao mesmo tempo ele responde a uma pergunta, meus irmãos, com uma resposta que pode não parecer lógica para aquele homem. Responde citando os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Mas Jesus pega parte dos mandamentos que tem relação do relacionamento do homem com outro homem, o relacionamento humano, ao contrário dos primeiros mandamentos que apontam para o relacionamento com Deus, o prestar culto somente a Deus, o adorar somente a Deus. A preocupação dele está com as coisas espirituais, e talvez cabesse como resposta em citando os mandamentos, citar então os primeiros. Mas Jesus traz e responde de certa forma para aquele homem, dizendo: olha, para você se aproximar de Deus, o caminho para aproximar-se com Deus, aproximar-se de Deus, está no bom relacionamento com o ser humano, com o outro. É tendo um bom relacionamento com o outro, com o próximo, com o irmão, um relacionamento de respeito, de cuidado e de garantias. É assim que você se relaciona com Deus. O caminho para um bom relacionamento com Deus está no bom relacionamento com o próximo. E aí nós nos lembramos das palavras do próprio Jesus: vinde a mim, benditos de meu Pai. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estando nu me vestiste. E ali segue Jesus. E o questionamento é: mas quando foi que te vimos nestas condições e te fizemos estas coisas? E a resposta do próprio Cristo: quando fizestes a um dos meus pequeninos. O desafio é olhar para o outro e ver Deus no outro, e oferecer ao outro aquilo que Deus espera que nós ofereçamos enquanto servos e servas de Deus. E ele diz, ao que responde o jovem, o homem: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. E ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Percebam, meus irmãos, que a resposta, Jesus reage à resposta daquele jovem, daquele homem que diz: olha, eu tenho feito tudo isso. Jesus poderia ser áspero na resposta, não ser caridoso na resposta, mas diz o texto da palavra que Jesus, fitando, o amou. A reação de Jesus não foi de contrariedade, não foi de frustração, mas foi de amor por aquele. E nós, olhando isso, meus irmãos, também percebemos a diferença da religiosidade para a espiritualidade. Quando Jesus cita estes mandamentos, o jovem diz: olha, eu tenho feito tudo isso, Senhor. Eu tenho feito todas essas coisas. E aí nós percebemos, meus irmãos, que ele fazia por hábito. Ele fazia sem saber por que razão estava fazendo. Ele fazia sem saber exatamente, era nada mais do que um hábito. Fazia porque sempre fez.
mas ele não tinha uma intenção maior nestes gestos ou nestes atos. Ele foi educado fazendo assim, ele cresceu fazendo desse jeito e continuou fazendo. O poeta, não o poeta sacro, mas o poeta diz, numa frase muito inteligente, ele diz: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Nós muitas vezes sabemos de cor o que temos que fazer. Somos fiéis aos hábitos, somos pontuais em chegar no culto, sabemos exatamente de que maneira devemos orar, que roupa devemos vestir, que comportamento devemos ter, sabemos de cor todos os textos, temos o hábito de fazer a nossa devocional, de lermos, de cantarmos, de fazer, mas com que objetivo? Qual o propósito em fazer todas estas coisas? Com que objetivo nós fazemos tudo isso? Que razão nos traz a igreja dominicalmente? Qual a nossa motivação para ouvir e cantarmos o hino e ouvirmos a palavra de Deus e lermos a Bíblia todos os dias? Aquele jovem fazia tudo isso porque sempre fez, sempre foi assim. Ele não conseguia enxergar além do hábito. Não havia um propósito nele em agradar a Deus, em conquistar a vida eterna, em conquistar a salvação, em conquistar o melhor de Deus. Ele fazia porque sempre foi assim, desde a sua infância. Talvez ele pudesse completar a resposta a Jesus e dissesse: Senhor, mas olha, a minha mãe me ensinou a fazer assim, a minha avó sempre fez, e a minha família sempre fez, e por isso eu faço também. E aí, meus irmãos, há algo muito importante que todos nós precisamos, para o qual todos nós precisamos nos atentar, que é a conversão e o encontro com Deus. Olhar para a nossa vida e nos perguntarmos, na nossa vida, principalmente nós, aqueles que nasceram na igreja, que têm uma vida no Evangelho, quando se deu na sua vida a sua conversão genuína? Em que momento da sua vida você teve aquele encontro com Deus, em que você passou a saber quem é Deus de verdade, em que você pode dizer, como disse o servo Jó no passado: eu te conhecia só de ouvir falar. Um homem zeloso de toda a doutrina, de todos os costumes, de todos os hábitos, mas que precisou experimentar a dor para saber quem é Deus. Podemos pensar, por que não, em Jacó, que criado ali dentro da casa de Isaac, ou debaixo da orientação da palavra de Deus, no momento de desespero, de fuga, ele tem um sonho em que Deus se revela a ele, e ele diz: quão temível é este lugar, é a porta dos céus, é a casa de Deus. O Senhor estava aqui e eu não sabia. E nós seguimos muitas vezes a exemplo deste homem rico, caminhando sem nos darmos conta de que Deus está ao nosso lado, vivendo de hábitos, sem nos darmos conta da importância de agradar a Deus, e que nenhum hábito, por mais bem intencionado, se não tiver o propósito de agradar a Deus, de nada serve. É preciso olhar para os filhos de Adão, por que não? E olhar ali duas ofertas com o mesmo caráter: o melhor do rebanho, o melhor das colheitas. Uma oferta é aceita, outra não é aceita, porque havia propósito de agradar a Deus em um coração, mas o outro oferecendo o seu melhor, ainda que selecionando aquilo que de mais especial ele tinha. O seu coração não tinha o propósito de agradar a Deus. E o nosso culto, meus irmãos, precisa ter o propósito de agradar a Deus. Porque à medida que Deus se agrada do nosso culto, Ele derrama a sua glória sobre a igreja, e nós somos todos ricamente abençoados. Tudo isso, todas estas coisas tenho feito. Passei a vida fazendo tudo isso, mas ainda não tenho no coração a certeza da salvação, a certeza de estar agradando a Deus.
Tenho feito tudo isso com muita responsabilidade, mas ainda o meu coração não sente a paz, a certeza de estar agradando a Deus. Por isso eu quero saber o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. E ele sai contrariado. E Jesus vai dizer então: olha, é difícil que os ricos, que aqueles que possuem riquezas, entenda-se, aqueles que possuem riquezas, alcancem o reino dos céus. E Pedro então se levanta no meio dos discípulos para perguntar a Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E segue Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. E Jesus responde para Pedro: você também não entendeu nada, né? Vocês também não entenderam nada. Vocês estão pensando que é assim? É só chegar e entregar e vocês vão receber em retribuição o reino de Deus, a bênção de Deus, o lugar no céu virá como retribuição às suas obras. Não, as suas obras de nada valem. É impossível, através das suas obras, receber o reino de Deus. Mas é perfeitamente possível a Deus salvar a todos aqueles a quem Ele deseja salvar. O que fazemos a Deus, meus irmãos, fazemos por gratidão. O que entregamos a Deus, entregamos por gratidão. Nada do que entregamos a Deus, do que ofertamos a Deus, o fazemos na expectativa de recebermos alguma recompensa. Mas fazemos porque o nosso coração é agradecido a Deus. E aí o salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Mas o que darei ao Senhor? O que eu tenho a oferecer ao Senhor por todos os seus benefícios? O que as minhas mãos são capazes de produzir para agradar a Deus? Deus não tem essa expectativa de receber para que nós nos conceda algo em retribuição. Mas, meus irmãos, caminhando a concluir a nossa palavra, o que Deus espera de nós, esperava daquele jovem e esperava dos seus discípulos e espera de nós, é o desprendimento. Ser rico não é pecado. Não entendam assim. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus não condena. Não há momento nenhum em que Jesus condene. Mas o que falta ao ser humano e compromete a sua salvação é o apego às coisas deste mundo e às coisas desta vida. São os fardos pesados que nós carregamos e que nos impedem de caminhar e de subir ao céu. Pode ser o fardo da riqueza, também como pode ser o fardo dos problemas que nós relutamos em colocar nas mãos do Senhor. É preciso abrir as mãos, soltar e se desprender de tudo, de todo o peso que nos impede de caminhar em direção ao Senhor e conquistar a salvação e a vida eterna. O problema daquele jovem não eram as suas riquezas, mas o apego e a dependência que ele tinha delas. O não considerar uma vida sem elas. Ele era capaz de considerar uma vida sem Deus, mas não uma vida sem os seus bens. O que Deus espera de nós, meus irmãos, é que o nosso coração esteja nele. E como diz a sua palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas, inclusive as riquezas, vos serão acrescentadas. Mas que a nossa prioridade seja o reino de Deus, que a nossa prioridade seja fazer a vontade de Deus, desapegados de tudo nesta vida, desapegados de tudo neste mundo, colocar-nos à disposição do Senhor, sabendo que de tudo mais Ele está cuidando, sabendo que de fato nós nada podemos, mas tudo é do Senhor, e tudo Ele nos acrescentará, como acrescentou a Jó. E se ser rico fosse pecado, Ele não teria dado a Jó o dobro do que ele tinha antes do seu primeiro estado.
Ele não teria dado a Davi, ele não teria dado aos seus servos no passado. Mas ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele espera que nós tenhamos a grandeza de admitir que nada somos, nada possuímos, nada somos capazes de realizar sem Ele. Que nós tenhamos a coragem, como nos desafia o salmista, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e aguardar que o mais Ele faça. E Jesus termina, meus irmãos, no versículo 31, dizendo: muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E aí ele nos chama a atenção. Se nós não nos desprendermos, não desprendermos o nosso coração das coisas deste mundo, corremos o risco de estarmos como Judas estava para Paulo. Judas era apóstolo, caminhou com o Senhor, aprendeu de Jesus, mas porque amou as riquezas deste mundo, perdeu a sua vida e a sua salvação. Paulo, durante boa parte da sua vida, foi um perseguidor da igreja, e lá no final abriu mão de tudo para ser um servo do Senhor. Que o nosso coração e que a palavra de Deus nos ajude a nos desprendermos das coisas desta vida, a colocarmos o nosso coração nas coisas do alto, nas coisas que pertencem à salvação, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E todos nós sabemos muito bem a profundidade deste versículo. Que Deus nos abençoe, que Ele continue sendo o nosso pastor, o nosso provedor, aquele que cuida para que nada nos falte, mas que nós possamos lançar os nossos fardos sobre o Senhor, abrirmos mão e vivermos uma vida na total dependência de Deus. Que não seja uma vida de hábitos e de costumes, mas seja uma vida para agradar ao Senhor. Que não seja apenas uma vida ritual, mas seja uma vida espiritual, sentindo Deus conosco em todo o tempo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que nós tenhamos, meus irmãos, a verdadeira noção do que de verdade importa, daquilo que realmente tem valor. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Meus irmãos, que ao final deste culto nós possamos sair daqui abençoados, edificados, fortalecidos, animados e principalmente dispostos a voltar, sabendo qual é o nosso propósito, sabendo o que viemos fazer aqui, sabendo que o Senhor está feliz conosco e que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana feliz. Possamos fazer conhecidas do Senhor as nossas necessidades pela oração. Que acima de tudo nós saibamos que nada depende de nós, nada depende do nosso esforço, tudo depende do Senhor. Solte as amarras, solte os fardos, coloque tudo na mão do Senhor. A começar da nossa salvação, nada depende de você. Entregue na mão de Deus e veja Deus agir poderosamente na sua vida, dando solução a todas as questões, a tudo aquilo que hoje te incomoda e te perturba. Abandone tudo, solte tudo nas mãos do Senhor. Viva uma vida com o propósito de agradar a Deus. Não sofra por nada. Entregue para o Senhor e deixe Ele cuidar. Ele vai cuidar para você. E Ele fará o melhor, certamente para a glória do nome dEle. Vamos nos colocar de pé mais uma vez e orar agora, encerrando o nosso culto nesta manhã. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Glorioso, santo e eterno Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos e exaltamos o teu nome e, enfim, ó Pai, te somos agradecidos pela bênção desta manhã na tua casa e na tua presença. O privilégio, ó Pai, de ouvir a tua voz a falar ao nosso coração. Ó Deus, que agora a tua palavra penetre o nosso coração e que nós tenhamos a coragem, Senhor Deus, de atender ao teu chamado e ouvir a tua recomendação. Prepara-nos, ó Deus, para esse momento. Guia-nos, guarda-nos e livra-nos de todo o mal.
e ao final deste culto, ser nosso companheiro no retorno ao lar e na semana que se inicia com os desafios que nos apresenta. Que tudo possamos colocar nas tuas mãos com coragem, sabendo que de tudo o Senhor cuida, tudo administra e que farás, porque sempre fazes o melhor para nós. Ouve, ó Deus, a oração da tua igreja e nos atende. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus sejam com a igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneça agora e para todo o sempre. Amém.